Olá, pessoal. Eu sou a Tamara. Chegamos ao capítulo do medo, acho que é o capítulo sexto do nosso livro As Dores da Alma, onde estamos numa proposta de autoconhecimento e possível, reforma íntima, possível melhora dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Então vamos lá. O medo. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carência e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Modela e forma nossa sombra tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo o que não queremos descobrir dentro de nós, tudo o que não queremos experimentar e tudo o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Aqui eu peguei uma citação da internet de Jung, né? Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. Resguardamo-nos e fechamo-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver resulta em não ter. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusando simplesmente, porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra de nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco, quando negamos certas realidades de nossa natureza humana. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos de nosso mundo interior nos levará a viver sem o controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas de nosso destino. Muitas criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Tomar consciência das emoções e sentimentos significa discernimento da vida exterior e interior. Significa que examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são que impulsos comuns a todos os seres humanos. Aprender que é falível e nem melhor nem pior do que os outros. Aí traz um recorte do Livro dos Espíritos, onde diz Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na questão 919, pediu aos espíritos superiores a fórmula para a melhoria pessoal, que fosse prática e eficaz. E Santo Agostinho respondeu: conhece-te a ti mesmo. Isso nada mais é do que um recorte, né? Isso não é novidade que está no Livro dos Espíritos, porque isso foi dito por Sócrates há muitos anos atrás. Então, essa proposta de, sim, conhece-te a ti mesmo, que vem lá da filosofia, isso já vem de muito tempo atrás, para essa importância da gente olhar para nós mesmos. E aí, esse dizer está repetido no Livro dos Espíritos, está repetido em outros livros de outras religiões, doutrinas, enfim,
E todos falam a mesma coisa, a importância de se conhecer, de se autoconhecer. As manifestações decorrentes de nossa sombra são projetadas por nós mesmos de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas, porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Né? Tudo que nos acontece, seja de bom, seja de ruim, são tudo projeções do nosso comportamento, são avisos para nós. Olha para isso que aconteceu, Tamara. Olha qual é a mensagem desse acontecimento para ti? O que essa situação está querendo te ensinar? Isso tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa autoestima, é que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto. Todos os problemas, né, como foi dito antes, que nós ignoramos, não adianta a gente ignorar, não adianta a gente apontar o dedo para os outros. Enquanto a gente não resolver isso em nós, vai continuar acontecendo, porque é pela projeção, né? Esses sentimentos vão continuar se projetando até que a gente modifique. O somatório dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos da nossa verdadeira tomada de consciência e prejudicando o nosso crescimento interior. Aí aqui eu trouxe alguns recortes da internet também, né? Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Não sei por que tenho medo. O que sei é que, como que enlouquecido, tenho medo de tudo. Por que tenho medo de amar? Né? Imagina o quantas coisas nós temos medo. Muitos de nós continuamos anos a fio, sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos e para evitar que pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente. Aí mais uma tirinha da internet. Eu acho que tenho medo de ser feliz, porque toda vez que consigo ficar feliz, alguma coisa ruim acontece. Charlie Brown falando para nós. Que não deixa de ser também uma crença limitante. O medo indefinido provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós, da ausência de contrição de nossas faltas, da não admissão de nossos erros, descompensando nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do tempo e do pânico. Mais uma tirinha. Se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. E eu fiz um resumo desse capítulo porque ele é bem extenso, né? E fora que são 3 capítulos só sobre o medo. Então eu vou trazer 2 e mesmo assim uma parte do medo foi bem resumida. Ainda temos mais um capítulo do medo, que eu também vou resumir porque é bem extenso. Esse aqui é o próximo medo, do próximo vídeo, vai trazer a segunda parte do medo. Mas assim, a nossa proposta é que a gente pare e aí veja do que a gente tem medo. A gente precisa parar e nos autoanalisar. Eu tenho medo de ser feliz, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada, tenho medo de ser criticada, tenho medo disso, tenho medo daquilo. O por que fazer isso, né? É uma sugestão. Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer do que a gente tem medo. Eu tenho medo disso, 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 e fazer uma lista. Tenho medo de tudo isso. Tá. Primeira fase foi concluída. Tenho medo de todas essas coisas que eu listei.
A próxima sugestão é a gente pensar em que momento do nosso dia a dia esse medo se manifesta. Em que momento do dia esse meu medo de ser criticada, ele fica me incomodando dentro de mim, ele chega até a me paralisar. Em que momento que isso desperta do meu dia a dia? E assim com todos os outros medos. Eu acho que o primeiro passo, a gente tem que ir devagarinho com isso, porque o medo é bem forte, é bem, né? O medo paralisa, nos paralisa. Então a gente tem que ir devagarinho com ele, não dá para tentar querer fazer um monte de coisa, porque não é assim, né? Então eu acho que a proposta é simplesmente a gente identificar esses medos e ver em que momentos do nosso dia a dia, com que grupos que nós sentimos medo, se é com grupo de trabalho, grupo de amigos, vizinhos, em casa, né? Eu acho que vamos indo devagarinho, identificando e continuando com essa proposta. Eu acho que tudo que a gente puder nos analisar, autoanalisar, refletir sobre os nossos atos, está valendo para a nossa reforma íntima. E é isso. Acho que é isso. É um passo de cada vez. Não dá para a gente querer dar pulos, porque a gente não sabe também se vai dar certo. Ficar dando pulos muito longes, assim, distâncias muito, muito altas. Então é isso. Terminamos aqui a primeira parte do medo. Desejo a todos que fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.